o que é para a gente treinar hoje. Tá todo mundo pronto? So, let's do this. Ok? Qualquer pergunta, como por exemplo, o curso do Física é bom? Ótima pergunta, no problem. Mas nós vamos deixar para o final. Eu vou deixar uns 10 minutos and then you can ask me anything you want. Ok? Ready? Okay, great. So, last Periscope, which was yesterday, we learned how to ask questions only with the verb to be. Okay? With a is, am, are you hungry? Right? Are you tired? Right? Good. Today, we're going to practice questions in the simple present. E antes eu odeio ficar dando essas dicasinhas de gramática, eu vou deixar isso para mas é importante que vocês entendam. O simple present, ele é um tempo verbal que também é muito fácil, ele cai no mesmo erro, ele cai no mesmo problema de nós brasileiros, da gente ignorar um pouquinho a importância dele, ok? Ele é um tempo verbal que fala sobre hábitos, sobre coisas permanentes, e tem muitos verbos, e os verbos que nós vamos tratar aqui são verbos muito comuns que a gente usa, tipo work, live, study, go, have, get, take, right? Então, são verbos que então nós vamos trabalhar esses verbos hoje, porque eu dei um Englishscope com relação aos verbos, aos 4 verbos mais que a gente chega a qualquer lugar com eles. Então, para fazer perguntas in the simple present, whoa, let's get this blocked here. All right. Ish, Jesus, let's block this again. All right, no problem, Juliana. They're already blocked. O que acontece? No, don't worry about it. Não se preocupe com isso. O problema é porque quando a gente começa, tá vendo aqui, ó, como é a quantidade de gente que tem, não sei se você consegue ver aqui, ok? Não se preocupe, Adri. O que acontece é o seguinte, começa a ter muita gente e aí entra gente de tudo quanto é lado, alright? So, don't worry about it. Ao vivo tem disso mesmo, ok? Mas eu vou bloqueando aqui, não tem problema. Mas o que eu estava dizendo, que doideira, é mesmo. O que eu estava dizendo é que, com relação ao simple present, é sempre alguma coisa permanente ou alguma coisa que acontece sempre, alright? So, for example, work, everybody knows work, right? Trabalhar, ok? Yeah, that's true. O AJ teve que bloquear. Alright. Então é o seguinte, vamos trabalhar com work, alright? Work is very easy. E mais, everybody, todo mundo fala onde é que trabalha, com o que trabalha, trabalha com isso, trabalha com aquilo. A gente nem percebe o tanto que a gente usa o verbo work, right? Então nós vamos trabalhar o verbo work aqui, right? And in the present, depois eu passo para você, Meirelles. Depois eu passo para você. Dá um Google no AJ que você vai achar, alright? Good. So anyway, então vamos lá. Work. I work. Okay? You, my friend, work too. Alright? He, Adir Ferreira, works. Okay? He works a lot. Alright? My wife, Renata, she works a lot. Alright? You guys, todos vocês, you work também. Olha que coisa mais fácil. And we all work. Okay? We all work. We all work. And this Periscope, this Englishscope, nice to meet you, Renata. I don't know if she's here. I don't know if my wife is in here. I don't know that. Okay? I couldn't see. Okay, honey, if you are in there, just say hi. All right? She works. Yes, it's simple. Yeah, it's just like that. It's very, very simple. Ok? Very simple. Por que é simple? Porque comparado, como nós gostamos de comparar com o português, e neste início de trabalho, a gente vai comparar mesmo com o português, não tem jeito, ok? Não há uma conjugação
como há no português. Ok? Como eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos, é uma palavrinha diferente para cada person. Right? In English, it's very simple. I work, you work, they work, you all work, okay? And he and she works. Okay? Great. And to ask a question, e aí que tá, ask a question, todo mundo fala assim, do you speak English? Do you speak English? É porque a gente realmente precisa do do. Léo, o que significa o do? Nada. Ele só serve para fazer uma pergunta. Neste momento aqui, ele não serve para nada. Ele não tem significado nenhum. Ele só serve para fazer a pergunta in the present. Ok? So, for example, I don't work at the bank. Ask me where. Where do you work? Ok? Você quer perguntar para mim se eu realmente trabalho. Se eu não fico em casa fazendo nada. Você realmente trabalha, Léo? And the question is, do you work? Alright? So where do you work? That's good. That's good, Dre. Ok? So do you work? Serve para indicar que a pergunta está no presente. Yes. Só que você não tem que se preocupar muito com isso. Ok? Porque se você ficar muito preocupado com, o do significa isso. No, it's not important. Okay? It's not important. All you have to remember is that to ask a question que sobre uma coisa habitual ou uma coisa permanente, you can ask, do you, does she, does he, does it work? Lembra que lá no começo eu expliquei que o it é um sujeito oculto? Você se lembra disso? Então, por exemplo, se eu quero perguntar, mas isso funciona? Isso o quê? Não sei, ou funciona, ou simplesmente você quer perguntar, mas funciona? Does it work? Ok? Pô, tu tem cara de político? Político? Well, my friend, I don't know about that. Pô, cada hora tu fala que eu pareço com alguém. Ok? So, teacher, do you work or just teach? Just kidding. Yeah, that's a very interesting question, all right? That's a very interesting question that teachers get these questions a lot, right? So the questions for simple present, yeah, do you work, okay? All right? O mais importante, pessoal, é que na hora que você estiver assistindo esse Englishscope, não se preocupe se você estiver escrevendo errado. O mais importante é que você esteja aí, na sua casa, onde você estiver, speaking, all right? You can try, all right? Do you work? No. Do you work? Por que o does só funciona com he, she and it? É porque quando a gente fala com he, she and it, a gente fala works. That's all. Okay? All right? So, do you work? Do you work? Does she work? Does he work? Do you work? Do we all work? That's all. Okay? Great, Sueli. All right. All right. Good, that's it. Ok? É simples. Tá pronto para praticar a negativa agora? Ô, louco, quem sabe faz ao vivo. Oh, yeah, my friend, that's it. That's it. Bom, anyway. E agora, para a gente aprender a fazer perguntas, it's very, very important que a gente aprenda the negative. You gotta know the negative, my friend. Você precisa aprender a negar. Ok? Precisa aprender a negar. Alright? So that's very simple. It's don't or doesn't. Okay? Don't or doesn't. Right? So, for example, eu vou usar o exemplo do Adir Ferreira. Beyoncé. Does Beyoncé live in Brazil? Yes or no? Yes or no? Does Beyoncé live in Brazil? No, she doesn't. She doesn't. All right? Okay? So, does Bill Clinton live in Brazil? No, he doesn't. Bill Clinton doesn't live in Brazil. Does Bill Gates live in Brazil? No, Bill Gates doesn't live in Brazil. All right? So where does Bill Gates live? Aha! Pausa. Ok? Quando a gente pergunta, tanto com do, tanto com does, o verbo ele não muda nada. Não vai mudar nada.
Pode mudar o do, pode mudar o does, mas o verbo que você vai usar vai ficar bonitinho, ok? All right? That's very important. Very important. So, se você está usando o do e o does que vocês disseram aí, que é o indicador da pergunta e tudo, the verb stays the same. The verb doesn't change. Oh, the verb doesn't change. All right? Remember that. So, does Bill Gates live in Brazil? No, he doesn't. He doesn't o quê? He doesn't live in Brazil. All right? Ok? Todo mundo comigo? Mas quando usar o do na pergunta? Quando for you, ok? We, you, they. That's all. Ok? Você vai usar o do. Se for alguma coisa permanente, se for alguma coisa que acontece sempre. Ah, Léo, qual que é a diferença de uma coisa permanente e uma coisa que acontece sempre? For example, I speak English every day. It happens every day. É uma coisa habitual. Okay? I speak English every day, guys, and I listen to English every day. All right? Isso é um hábito. Okay? Well, I like rock and roll. I like rock and roll. Okay? It's permanent. Entendeu? Eu jamais vou deixar de like rock and roll. It's permanent. All right? Deu para perceber agora? So it's a permanent situation. I love it. I like rock and roll. Right? Yeah, you too. Ah, todo mundo que likes English likes rock and roll. Come on, right? That's it. That's it. Okay? So, does Bill Gates live in Brazil? No, he doesn't. He doesn't live in Brazil. So ask me where? Where does Bill Gates live? Right? Ok? Então agora eu vou dar a negativa e você vai me dar a pergunta. Ok? Lembrando que, para quem está aqui pela primeira vez, isso não é uma aula oficial nem nada. Eu estou dando a dica para você e te dando a oportunidade de você conseguir praticar comigo. Alright? Eu quero que você pratique comigo. Eu quero que você fique aí igual um doido ou uma doida falando para o celular e as pessoas achando que você está maluco. Alright? Por quê? Porque você vai poder assistir isso no carro, dirigindo, você vai poder escutar este Periscope, este Englishscope, fazendo ginástica, e de repente você vai começar a falar assim, no, he doesn't. He doesn't live in Brazil. He lives in the United States. Alright? So that's what you gotta do. Yeah, everybody loves rock and roll, right? Everybody loves rock and roll. That's wonderful. That's wonderful. Ok, guys, quem estiver colocando hashtag catch aí, não precisa mais, porque está no automático, ok? É só chegar lá no meu catch, que é o www.catch.me/Leo_arroba agora eu falo, ok? Don't worry, não precisa mais desse hashtag catch, ok? Depois a gente pode fazer uma sessão só para explicar como é que o catch funciona. I love Metallica, my friend. I love Metallica. That's simple present. Qual que é a pergunta? Do you love Metallica? Agora pergunta se a minha esposa likes Metallica. Quero ver. Eu quero ver. Alguém pergunta aí se a minha esposa gosta de Metallica. I want to know that. I do, Adri. I do, guys. I love Metallica. Vamos lá. Ó, tem alguém chegando aí. O Pedro começou. Ainda não. Do you love Metallica? Yes, I do. Does your wife love Metallica? That's it. All right. Does she like Metallica? Does your wife love Metallica? Gente, ninguém lembra desse does. Ok? Ninguém lembra. E eu vou contar um segredo para vocês. Nenhum americano também lembra. Ok? Só que ele não faz a pergunta she loves Metallica. Ok? Ele embute o does num S que ninguém escuta coisíssima nenhuma e fala assim, she love Metallica? She love Metallica? Ou então, she love Metallica? She love Metallica? Eles falam desse jeito.
Alright? É muito interessante. É muito interessante. Você vai conversar na rua e tudo, você não vai escutar o cara falar does. Mas ele também não vai falar likes, Metallica. Alright? Outra coisa, é muito comum você também, principalmente com present e também o past, utilizar como a gente faz em português. She loves Metallica? She loves Metallica? Ok? You love Metallica? Tá vendo? Eu nem usei o do. É super comum, vocês vão ouvir direto. Eles comem tudo por aqui. Aí eu aprendo de um jeito e ouço de outro nas ruas. That's it. Quem está aí no Brasil vai me endossar. No Brasil não, nos Estados Unidos, ok? Quem estiver aí nos Estados Unidos vai me endossar. Você não escuta o does, ok? But it's important for you to understand that that's the right way, ok? That's the right way to ask. Porque se você perguntar bem devagarzinho, vai sair o does. É igual mineiro, ok? Esse ano vai Savassi? Esse ônibus, parece que eu tô bêbado, né? Esse ônibus vai para Savassi, right? Onde tá? Onde vou, right? Do you like jazz? I love jazz. I love jazz. Alright? Agora eu quero que vocês me perguntem se my father gosta de rock and roll. Quero ver. Se o meu pai gosta de rock and roll, quero ver. Vamos lá, Englishscope. Para de gozar os mineiros aí, galera. Does your father like rock and roll? Very good, Adri. Does your father like you too? Does your father like rock and roll? Does your father like this? Does your father like that? Very good. Does your father like this? Does your father like that? E aí é o seguinte, pessoal. Qualquer coisa é só mudar o verbo. Ok? Como é que você vai perguntar para mim se o meu pai mora em Belo Horizonte? Pergunta para mim se meu pai mora em Belo Horizonte. Seu pai mora em Belo Horizonte? Olha lá. Como é que fica? Quero ver. Olha lá. Tudo rock and roll. Tudo rock and roll. Vou responder. My father doesn't like rock and roll. My father doesn't like rock and roll. Tá? E daqui a pouco vocês me perguntam what kind of music? Ok? Does your father live in Belo Horizonte? Very good. O primeiro saiu aí. That's nice. That's nice. Does your father like rock and roll? Does your father live in Belo? Does your father live in Belo? Does your father live in Belo? That's it. That's it. Very good. Very good. Agora eu quero que você me pergunte what kind of music? What kind of music? Vai. Vem. What kind of music? Come on, guys. What kind of music? Puta, não dá tempo de digitar, Joelma. Vai lá, what kind? Take a time, no, relax. Eu sou acelerado assim, você não precisa ser, ok? Alright? What kind of music does your father like? Yes! What kind of music does your father like? Agora pergunta pra mim de food. Agora eu quero que você pergunte pra mim de food. Vamos lá, vai ser quase igual. Agora de food, de comida pra mim. De comida pra mim. Let's do this. Tô gostando. De comida. Olha, se você não tá digitando, pode falar pra mim. Eu escuto via astral. What kind of food do you like? Very good. I like Chinese. I like Japanese. I like Italian. What kind? Ah, quem colocou kind aí tá certíssimo também. Very good. What kind of food do you like? Does your father like? My father likes Portuguese food. Okay? Portuguese food. Ai, muito rápido. Ai, meu Deus, muito rápido. Okay, guys. What kind of food do you like? Right? What kind of music do you like? Do you like Mineiro food? I love Mineiro food. What kind of food do you like? What kind of songs do you like? What kind of music do you like? Qual que é a diferença de music and song? Song é cantado, music é tudo. Alright? Very, very fast. Gente, a minha velocidade tem que ser na velocidade dos corações. Ok? Tem que ser na velocidade dos corações. Vamos lá. Alright? Good, guys. Let's take a break. Very good.
Cheguei agora, me explica o que está acontecendo para quem está chegando agora. Eu sou o Leonardo Leite, nós estamos fazendo uma sessão aqui de como fazer perguntas in the simple present, utilizando do, does, what kind, where, right? That's it. That's it. Yes, I live in Brazil. Agora eu vou tirar 1 minuto para responder perguntas e deixar vocês baterem aqui, porque eu gosto muito de corações. That's it. Ó, eu não vou dar nenhum livro para vocês, não. Aí para eu ganhar o livro, eu quebrei meu dedo para poder ganhar esse livro lá no Adir. But here, se você não estiver gostando, não bata na tela. Mas se você estiver gostando, bata na tela. Ok? Explica melhor o kind. It's kind of alguma coisa. É o que tipo de quê? Então, por exemplo, que tipo de música? What kind of music? Que tipo de food? What kind of food? Que tipo de gente? Que tipo de pessoa? What kind of person? Ok? Kind or type. Mas a gente usa mais o kind. Ok? Type, a gente usa mais para machine, máquina, essas coisas. Ok? Ou então type. Typing. Which food is correct? Well, it's not wrong, mas não se entende imediatamente, ok? Alright? Eu vou ganhar um livro. O Adir tá vindo aqui para Belo Horizonte. I'm gonna get that book. Okay? Do you like spicy food? Yes, I do. Do you like spicy food? No, I don't. So what kind of food do you like? Let's get some water, guys. Acabei de falar. É water, tá vendo?